Bom, pessoal, então para a gente poder encerrar a nossa matéria, né, o nosso vídeo aí de hoje, a gente agora vai estar falando das duas últimas revoltas desse período, que foram a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. A gente falou então da Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica. A gente vai encerrar então agora falando sobre, começando, né, a falar sobre a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Eu particularmente falo mais Inconfidência Mineira porque foi assim que eu aprendi na escola. Bom, como o próprio nome já diz, foi um movimento que aconteceu em Minas Gerais, tá? Então, a partir de 1760, mais ou menos, as jazidas de ouro em Minas Gerais começaram a se esgotar. Porque é aquilo, né, minha gente? Ouro não é como, né, uma planta, enfim, que você vai lá, você coloca a semente, enfim, você vai cuidar, você vai regar e vai florescer. Ouro não é assim, certo? E aí o governo português não quis saber de nada não. Ele continuou cobrando altos impostos à galera de Minas Gerais. E pesados impostos, não só altos, eram pesados. E vai começar também a fazer várias proibições, como por exemplo, não vai permitir que as indústrias se instalassem no Brasil. Caramba, isso é proporcionar um crescimento, isso é uma coisa muito boa para o Brasil, para o comércio, para a vida do Brasil. Só que essa política opressiva, ela estava empobrecendo demais os habitantes da colônia e aumentava o medo e insegurança, principalmente em Minas Gerais. Bom, isso aconteceu em 1760. Em 1788, aí, 28 anos depois, o governo português vai mandar para cá um novo governador, que era o Visconde de Barbacena, tá? Era o nome dele. Então ele vai chegar em 1788, né, a mando do governo português, e ele vai anunciar que vai haver uma derrama. O que era derrama, professora? Derrama era uma outra cobrança de impostos, só que era uma cobrança forçada dos impostos atrasados. Então, assim, era uma coisa gigantemente, nossa, era uma coisa assim absurdamente opressiva. Então isso vai gerar uma revolta gigante, imensa na população, tá? A capitania de Minas Gerais, então, ela devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Minha gente, era muita coisa, mas muita coisa mesmo. E aí os colonos falavam a verdade. Olha só, a gente não tem condições de pagar. Como é que vai pagar por imposto atrasado? A gente não tem condições de pagar. Não tem mais ouro, tá acabando. Sabe o que o governo português falou? Acabando? O que está acontecendo é que vocês estão desviando o ouro, por isso que não tem ouro para pagar pra gente. Olha só que confusão. Então, você vai ter então, né, uma reação contra essa opressão do governo português. Você vai ter então a união, né, de um grupo de homens que na maioria eram da elite de Minas Gerais, que eles vão se reunir em Vila Rica e vão planejar então uma rebelião para poder acabar com essa opressão do governo português. Bom, entre esses rebeldes você vai ter pessoas muito importantes. Você vai ter juízes, advogados, intelectuais, filhos de comerciantes, contratadores, chefes políticos, assim, gente da elite mesmo, galera com grana, tá? Mas, professora, o Inconfidência Mineira não é daí que vem o Tiradentes? Exatamente. O Tiradentes também vai entrar nessa revolta aí. Bom, então como eu falei pra vocês, aí eram os homens mais ricos que vão formar esse grupo para acabar com essa repressão do governo português. Bom, mas aí também, por que eles vão se envolver com isso aí? Porque muitos deles estavam endividados. E eles tinham medo de perder tudo o que tinham no dia que essa derrama fosse aplicada. Literalmente, gente, se essa derrama acontecesse, muitos desses camaradas aqui e tantas outras pessoas perderiam tudo que elas tinham. Tudo que elas tinham. Porque o governo não ia deixar barato. Eles iam querer pegar toda a riqueza que tinha, porque estavam alegando que o ouro estava sendo desviado e blá blá blá, os caçachê. Bom, mas entre eles também tinha um homem que tinha sido dentista, tropeiro, garimpeiro e que aos 30 anos de idade tinha se tornado militar. O Alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como, né, por todos nós como Tiradentes. Né? Temos até a Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, né, centro da cidade. Próximo agora, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, né, que marca o dia da morte dele, que está dentro desse contexto da Inconfidência Mineira. Bom, então vamos lá. Esses conjurados, é assim, né, que a gente vai chamar essa galera, eles defendiam a independência de Minas Gerais e a proclamação de uma república com a capital em São João del Rei, que é uma cidade muito importante, né, uma cidade conhecidíssima dentro de Minas Gerais. Então, o núcleo
agropecuário que tinha assim, um intenso comércio com outras regiões do Brasil, eles vão defender isso, vão também defender a criação em Vila Rica de uma universidade, de uma casa da moeda, para poder controlar a emissão do dinheiro que circulasse em Minas Gerais. Esse movimento então vai ter uma bandeira, que é uma bandeira branca com um triângulo vermelho, escrito assim, Libertas Quaeseratam, não sei se é assim que se pronuncia, que tem em latim, que é liberdade ainda que tardia, e que acabou se tornando a bandeira de Minas Gerais, né? Então, isso aí vai ser o que vai simbolizar, né, o símbolo aí da Inconfidência Mineira. Parte desses conjurados era movida, assim, por ideias iluministas. Aí, ó, o iluminismo, né, é um movimento que ele vai influenciar vários outros movimentos. Revolução Francesa, a independência das colônias norte-americanas, a Inconfidência Mineira também, tá? E aí, esse movimento vai ser influenciado pelas ideias iluministas, vai ser um movimento para ter uma mudança. Só que você tinha uma outra parte dessa galera que o único objetivo deles qual era? Era que eles queriam a suspensão dessa derrama. Como eu falei pra vocês, eles tinham medo de quê? De perder tudo que eles tinham, tá? Eles não queriam saber de outra coisa, eles só queriam não perder o dinheiro deles, tá bom? Bom, então esses conjurados tinham aí, né, essas divergências de opinião. Não, vamos lutar por isso aqui também. Não, a gente só quer não perder nosso dinheiro. Não, temos que lutar por isso aqui também. Então naquela coisa toda, né, olha como é que vai ficar a coisa, né? Temos um ponto em comum. Mas aí você tem pessoas que, né, o objetivo, né? Um objetivo em comum. Mas aí você tem pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam de outra. Por exemplo, muitos ali eram senhores donos de terras. Eles eram a favor da escravidão. E você tinha uma galera que não era a favor da escravidão. E aí? A divergência aí de opiniões. Isso vai acabar fragilizando um pouco o movimento. Bom, por exemplo, os senhores de terras, mineradores, grandes comerciantes, a maioria deles que era favorável à escravidão, e só o Alvarenga Peixoto e Padre Carlos Corrêa de Toledo que eram a favor da abolição da escravidão, o fim da escravidão, tá? Então aí a maioria era a favor da escravidão. Bom, em Vila Rica, então eles vão lutar pela criação de uma universidade, você vai ter também a Casa da Moeda, introduzir um serviço militar obrigatório, né, para poder incentivar então, para que a galera se alistasse, aquela coisa toda, e essa discordância aí da galera que era a favor da escravidão e da galera que não era a favor da escravidão, né, no caso, pelo fim da escravidão. Então isso aí vai gerar, né, uma certa... vai ficar esse momento delicado, né, dentro do movimento. Bom, a rebelião, então, por conta disso, ela vai acabar sendo denunciada por vários indivíduos que faziam parte dela. Traição. Ponto. Um deles que vai trair vai ser o Joaquim Silvério dos Reis. Ele era o contratador. Ele então vai contar todo o plano nos mínimos detalhes para o Visconde Barbacena, que era o governador. Gente, ele contou tudo, minuciosamente. Mas em troca, ele queria alguma coisa. Então ele falou assim, olha, eu conto tudo, mas em troca eu quero o seguinte, eu quero perdão de toda a minha dívida que eu tenho com Portugal. Malandro, né, gente? Malandro. Ele foi perdoado. Silvério dos Reis morreu, né, rico, quase 30 anos depois. Porque ele ficou com a riqueza dele, acumulou mais riqueza, e aí viveu a vida dele. Bom, o governador, então, né, pela parte dele, ele vai suspender a derrama e vai ordenar a perseguição desses envolvidos, né, no movimento. E como é que era a situação? Eles iriam atacar os cobradores de derrama no dia que essa derrama ia ser aplicada. Vamos supor que a derrama fosse aplicada hoje. Então hoje era o dia que eles iam, né, entrar em ação. Então o Joaquim Silvério dos Reis contou tudo. Olha só, no dia tal eles vão tal hora, vai ser assim, né? Contou tudo. Aí então o Tiradentes e os outros conjurados, eles foram presos. A rainha de Portugal, que na época era Dona Maria I, ainda não é Dom João VI, tá? É a mãe dele. Dona Maria I ainda era rainha de Portugal. Ela ordenou a abertura de 2 processos. Bom, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. O julgamento durou 3 anos. 11 conjurados foram condenados à forca. Depois, então, essas sentenças foram alteradas, né, foram modificadas.
E aí Tiradentes, só ele, foi o único condenado à morte. Os outros receberam uma pena, né, de exílio, foram para colônias portuguesas na África, e Tiradentes foi enforcado e esquartejado. E aí, partes do seu corpo, né, foram jogadas, né, esparramadas pelo caminho que ligava Rio a Minas. E a sua cabeça ficou em Vila Rica, ficou exposta. Tipo assim, olha o que acontece com quem desonra, com quem trai o governo. Já falei isso aqui pra vocês. A intenção da rainha qual era? Era, né, lembrar que olha o preço que você vai pagar se você se rebelar contra a monarquia. Ela acabou ficando atendida como Dona Maria Louca. Ela vai morrer tendo problemas, enfim. Então, essa é a Inconfidência Mineira. Esse é o fim de Tiradentes. E aí tem mais uma coisa. A casa onde ele morava, ela foi demolida e jogaram cal para que nenhuma plantinha pudesse nascer naquele lugar. E aí lá na Praça Tiradentes, é Praça Tiradentes, professora, mas sabe a estátua de quem tá lá? Dom Pedro I. Se não me falha a memória, Dom Pedro I. Sabe para quê? Para apagar totalmente a imagem de Tiradentes. Mas aí eu quero destacar uma coisa para vocês. Alguns estudos recentes afirmam que Tiradentes era um homem de posses. Não era um pobretão não, tá? Como eu acabei de falar para vocês aí. E que durante muito tempo, né, isso foi, eu aprendi assim, tá? Mas estudos recentes afirmam que não era pobretão, ele era rico, ele tinha posses. Então, a razão de Tiradentes ser o único a pagar com a vida não se deve à sua suposta condição humilde, né? Por ele ter sido pobre, não. Até porque ele morreu porque ele foi condenado, foi o único que morreu porque era o pobre da história. Porque acaba que assim, eu confesso que eu aprendi assim na escola. Foi assim que eu aprendi, pô, mas ele morreu porque era o único pobre, assim, a corda arrebenta do lado do mais fraco, né? Então, essa questão de que, como ele era o único pobre e como não tinha como pagar, então ele pagou com a vida, aquela coisa toda. Mas sim, a questão toda é que ele foi condenado à morte e tal, porque ele provavelmente assumiu toda a responsabilidade pelo movimento, tá? E também de ter sido o principal propagandista dessa situação, do movimento. Então, essa documentação, né, no caso a documentação da época, ela atesta que Tiradentes poderia ter enviado, ter evitado a sua execução se ele tivesse pedido clemência à coroa portuguesa, tivesse se mostrado arrependido como o Joaquim Silvério dos Reis fez, tá? Então essa questão do Tiradentes aí é uma incógnita, tá? Ninguém sabe se é verdade, enfim. E o último movimento é a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Mineira vai ser em 1789 e a Conjuração Baiana vai ser em 1798, tá? Então você tem aí quase 10 anos, né, de diferença de uma revolta, de uma rebelião, digamos assim, para outra. Então, Conjuração Baiana, Bahia, tá? Também foi um movimento com ar de independência, lutando pela independência. Aconteceu em Salvador, né? E na época a cidade tinha mais ou menos 60 mil habitantes. E desses aí, 40 mil eram afrodescendentes. 40 mil, muita gente, né? Mais da metade da população. Muitos deles escravizados, outros já libertos, outros livres, trabalhavam como soldados, artesãos, pescadores, pedreiros, vendedores, enfim, se viravam para sobreviver, tá? Já no final do século XVIII, lá em Salvador, a população e o comércio crescia. Crescia, e isso levava à prosperidade, principalmente para os senhores das terras e para os grandes comerciantes. E a maioria da população estava em uma situação crítica, tá? Porque o preço da carne, da farinha, que era o que eles conseguiam comprar para se alimentar, crescia muito, era farinha até de mandioca. Subia, aumentava, e o que eles ganhavam de salário? Quase nada. Como é que eles iam se alimentar? Quase lembra a Revolução Francesa, né? Ganhavam pouco, trabalhavam muito, até o ponto que mal conseguiam comprar só um pão para se alimentar. Bom, e aí, além do aumento dos preços da farinha de mandioca, da carne, outros produtos também vão ter aumento. Como é que essa população vai se alimentar? Como é que eles vão sobreviver? Não tem como não se revoltar,
não é mesmo? Mas qualquer um de nós nos revoltaríamos em uma situação como essa. Bom, e aí eles também vão ser obrigados a comprar produtos industrializados. Consequentemente, o Brasil não podia fabricar esses produtos. Era proibido fabricar esses produtos. Tá? E aí, com certeza, o que acontecia? A gente vai ter, pagaria mais caro para trazer de fora e pagar por isso. Fora o racismo. O racismo, que era uma coisa que prejudicava muito a vida desses afrodescendentes. Né? E o racismo é uma coisa que, infelizmente, é enraizada na nossa sociedade. Olha, ô coisinha chata, né? Pelo amor da santa. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, essa situação, óbvio, vai gerar uma insatisfação muito grande, né, entre os mais pobres, principalmente, entre as camadas médias, pobres, enfim. Isso vai explicar por que em 1798 as ruas e as ladeiras da cidade alta e da cidade baixa de Salvador foram palco de várias agitações, né, de movimentos políticos. Entre esses insatisfeitos, você tinha muitos intelectuais, como o médico Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes, que eles começaram então a pregar as ideias do iluminismo também, tá? Liberdade, igualdade, fraternidade, então inspirado na Revolução Francesa, inspirado no iluminismo. E isso começou a atrair muita gente, principalmente a camada mais pobre. Artesãos, soldados, trabalhadores, aqueles que haviam sido, né, libertos da escravidão, os ainda escravos. E alguns homens ricos da Bahia, eles se sentiram também atraídos pelo movimento. Olha só que interessante, viu? E aí também pela possibilidade de romper completamente com Portugal e estabelecer um livre comércio com qualquer outro lugar do mundo. Olha que sonho para eles. Então, vamos nos unir por essa causa? Bom, e aí, em agosto de 1798, Salvador amanheceu com vários panfletos espalhados, afixados nos prédios, nas paredes, enfim, que diziam a seguinte mensagem. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O povo baiense e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. E aí, o que eles defendiam também nesses panfletos? Você tinha o fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade, olha só, de tratamento, enfim, todo mundo era igual, tá? A abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, tá? Não só com Portugal, mas com qualquer nação. A diminuição dos impostos, olha os impostos aí, né? E o preço dos alimentos também, que eram muito caros. E o fim do preconceito contra os negros. Bastante coisa, né? E justas, muito justas. Essas palavras, então, usadas pelos rebeldes, que eram liberdade e política, elas causaram um certo temor nas autoridades dos dois lados do Atlântico. A galera, né, ficou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Que atitude que a gente vai tomar contra essa galera? Tem que fazer alguma coisa. Porque senão eles vão tomar conta de tudo. Eles vão conseguir. Então, inspirado na Revolução Americana, na Revolução Francesa e nas lutas de liberdade que vai ter em São Domingos também, que é uma matéria que a gente ainda vê no 8º ano, eles sabiam que a galera poderia vencer isso aí. Então, o governador-geral da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, ele vai tomar uma atitude imediata. Ele vai mandar prender dezenas de revoltosos e vai condenar à morte os 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes e pobres. Então, o preconceito, mais uma vez, falou mais alto. Enfim, uma das coisas também que a galera assim, foca muito nessa questão da revolução, da conjuração baiana, é que ela teve a participação do povo, o povo tinha uma força muito grande. E aí, tem uma galera que defende que a conjuração baiana que tinha que ter o feriado, não a Inconfidência Mineira. Mas isso aí é uma situação pra gente depois conversar, né? Bom, dentro aí também da conjuração baiana, a gente também tem uma outra expressão, né? Porque assim, como muitos dos rebeldes baianos, na sua maioria eram mestiços, negros, pobres, eles também exerciam o ofício de alfaiate, tá? E aí a conjuração baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá? A participação dos afrodescendentes foi muito significativa, foi muito forte dentro desse movimento, né? O que ajuda a explicar, né, o propósito de acabar com a escravidão e com a discriminação racial na Bahia. Salvador, nessa época, tinha mais ou menos
uns 500 engenhos, tá? E lavouras, assim, ativíssimas, tá? Trabalhando a 1000 por hora. E toda essa riqueza que era encontrada ali, ela entrava em contraste, porque a maioria da população vivia de forma precária, miserável, tá, minha gente? Então são os contrastes aí, né, que a gente tem na vida, na história, né? Bom, aí, isso já em 1799, por ordem da Dona Maria I, né, Rainha de Portugal, ela vai mandar que os soldados Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, todos filhos e netos de escravos, fossem então enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador, os líderes da Conjuração Baiana. Bom, minha gente, eu também queria destacar mais uma coisa para vocês aqui dentro da Conjuração Baiana. Foi um contexto opressivo, foi uma situação muito opressiva, né? E esses cartazes, então, dos rebeldes, que foram espalhados, né, pelas ruas de Salvador, eles ordenaram o início das investigações também e da prisão de muitos rebeldes. Então, assim, foi um movimento, assim, que, caramba, sabe, eles conseguiram se reunir, fazer tanta coisa, foi tão forte, foi tão intenso, mas infelizmente também teve um fim, né, muito forte para os líderes. Então, você vê, para vocês verem, né? Independente agora da posição do Tiradentes, se era rico, se era pobre, enfim, mas os 4 camaradas, líderes, filhos, netos de escravos, pobres, foram condenados, foram enforcados, que eles lutavam por melhores condições de vida, por uma dignidade. Enfim, é só pra gente poder se conscientizar de que preconceito não tá com nada. Não só preconceito racial, qualquer tipo de preconceito, certo? Meus queridos e minhas queridas, a gente para por aqui. Qualquer coisa é só mandar aí uma mensagenzinha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, tá bom? Qualquer coisa que tenham gostado ou não, comentem aí pra gente poder melhorar. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau.